Arquitetura de marcas. Quando faz e quando não faz sentido botar o teu dinheiro nisso? Bora falar disso depois da vinheta. Fala, meu querido e minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salsi. O meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marcas e hoje vamos falar sobre arquitetura de marcas, um tema que eu particularmente adoro e costumo dizer que separa meninos de homens no que diz respeito ao branding. Vamos falar especificamente sobre o momento para investir em arquitetura de marcas, mas antes vamos falar um pouquinho sobre o que é, que talvez você que caiu nesse vídeo aqui não saiba o que é arquitetura de marcas. Quando a gente fala de arquitetura de marcas, o que nós estamos falando? Basicamente em organizar as marcas de um portfólio, de um grupo. Então eu pego lá a Nestlé, que tem uma porrada de marcas embaixo dela, e vou organizar essas marcas de forma a fazer com que elas se encontrem o seu melhor desempenho individualmente e também em grupo. Então a gente vai considerar todas as possibilidades, porque como que as marcas devem ser organizadas para que elas gerem os melhores resultados possíveis dentro daquilo que são os objetivos de negócio do grupo. Não é só organizar nome, tá? Quando a gente fala em arquitetura de marca, a gente tem que fazer uma série de considerações de negócio, de contexto econômico, de contexto cultural, de objetivos futuros. Então, por exemplo, teve um caso muito curioso, né, num projeto de arquitetura de marcas que a gente fez, onde uma das marcas, só uma das marcas, dentro de mais de 10 marcas que esse grupo tinha, não posso falar qual grupo, desculpa, mas uma dessas marcas, ela era um risco. Por quê? Por que ela era um risco? Porque ela meio que, os funcionários meio que tinham risco de vida de trabalhar nela, porque era uma marca que envolvia combustível e já tinha acontecido alguns problemas e tal. Eu tenho que considerar isso. Eu quero que isso impacte lá no grupo? Não quero. Então essa marca ela tem que ser pensada para não gerar esse tipo de impacto. Esse é o tipo de coisa que a gente vai considerar num projeto de arquitetura de marcas. Mesma coisa, uma dessas marcas, várias delas não eram para ser vendidas nunca, mas uma existia uma possibilidade de se vender no futuro. Eu tenho que pensar nessa marca já como uma possibilidade de venda. Como é que eu faço com que ela valha mais na hora de ser vendida? Essas são coisas consideradas ao longo de um projeto de arquitetura de marca. Então não é só organizar nome, é considerar todos esses contextos para a construção de um processo de arquitetura de marca. E também, a gente já pegou casos de arquitetura de marca de empresas que tinham uma cultura de M&A muito forte. O que é a cultura de M&A? Eles compram muitas marcas. Eles adquirem e se fundem com muitas marcas. Então, qual que é o momento de eu adquirir? Quando eu adquiro, eu vou fundir com a minha marca ou eu vou manter a marca que já existe? Ou eu vou criar uma terceira marca nova para aquilo? Qual que é o momento certo? Quais são os fatores que vão me fazer, quais são os pontos de decisão que vão me fazer ir para cada um desses caminhos? Isso a gente também considera num projeto de arquitetura de marcas. Então, dito isso, explicado o conceito de arquitetura de marcas, quando que faz sentido investir num projeto de arquitetura de marcas? Bom, o primeiro indício que você vai ter de que faz sentido investir num projeto de arquitetura de marcas é que você tem pelo menos 3 ou 4 marcas dentro do teu portfólio. Já aconteceu da gente fazer projeto de arquitetura de marca para 2? Sim. Já aconteceu, só que aí eu vou te falar, não é nem um projeto de arquitetura de marcas, é só um direcionamento de arquitetura. Um projeto de arquitetura de marca, de fato, em geral, ele vai ter pelo menos 4 marcas além da marca principal, além daquela que é a marca de grupo ou a marca que tem o protagonismo dentro dessas marcas. Por quê? Porque aí eu tenho um cenário de dificuldade de decisão. Antes disso, a tendência é que eu só tenha ali alguns pequenos problemas que um projeto de posicionamento já vai resolver. Que um direcionamento de posicionamento já vai resolver. Então eu não preciso de um projeto de arquitetura de marcas, eu não preciso fazer um grande investimento nisso. É melhor eu fazer um investimento em posicionamento, uma vez que eu já estou pensando em branding, do que eu pensar em arquitetura de marcas. Outro indício, cada uma das tuas marcas, ela atua em universos completamente diferentes e para públicos completamente diferentes. Nesse cenário, talvez não faça sentido investir em arquitetura de marca, a não ser que você queira unificar essa percepção de uma maneira geral. Caso contrário, não faz tanto sentido.
E quando que faz sentido investir em arquitetura de marcas? Quando você está começando a enfrentar dificuldades por conta dessas marcas que tem dentro do teu grupo, que tem dentro da sua unidade de negócio. Aí é hora de pensar num projeto de arquitetura de marcas. Por quê? É muito natural que a gente tenha, por exemplo, que as marcas elas vão sendo criadas de acordo com as necessidades do mercado. Isso é o mais comum, né? Todos os casos de arquitetura de marca que a gente pega, eles são basicamente isso. Ah, a gente criou uma marca aqui, então eu tinha uma marca de caneta. Só que a minha marca de caneta é uma marca de caneta classe média, vamos chamar dessa forma. E aí eu vi uma possibilidade, uma vez que eu já faço caneta, eu posso fazer canetas premium. E aí eu vou lá e crio uma marca de caneta premium. Ah, já que eu já faço caneta premium, eu vou fazer uma marca de combate também. Aí eu boto uma marca de caneta popular e eu começo a fazer isso tudo na minha fábrica. De repente eu estou fazendo canetinha e eu boto uma outra marca. De repente eu estou fazendo marca texto, eu boto uma outra marca. Porque essa é a cabeça meio que do empresário em geral. Ele vai criando marca. Cria marca, cria marca, cria marca, cria marca. Chega um determinado momento que ele tem 10 marcas e que poderia ser uma só. Ou que poderiam ser 2, 3 e facilitaria muito mais a vida dele. Porque pensa, cada marca nova é um marketing novo, não é um logo novo. É um marketing novo, é um estilo de comunicação, é isso, é aquilo, é aquilo. É uma estrutura em torno de si nova. E às vezes acontece o contrário também. O cara não quer criar novas marcas e ele vai socando todos os produtos dentro de uma mesma marca. No caso da caneta faz sentido, mas de repente esse cara está fazendo cafeteira e ele bota na mesma marca. Isso faz sentido? A gente tem hoje em dia marcas que vendem meio de tudo. A Multilaser, né, diretor? A Multilaser faz um pouco de tudo. Tanto que deixou de ser Multilaser, virou só Multi por conta disso. Porque faz um pouco de tudo. Faz de cafeteira a mouse, sabe? Dá para fazer isso? Dá, mas tem que ser muito bem pensado, tem que ser organizado. Eles têm algumas estruturas de submarcas para alguns nichos específicos. Então você vai trabalhando isso. Então esse é o momento onde você pode e deve fazer um investimento em arquitetura de marca. Quais são os riscos de você tomar essa decisão no momento errado? Falo que assim, não existe um momento muito cedo para você tomar essa decisão. E o único risco, se você tomar essa decisão, talvez antes do que deveria, é você gastar um dinheiro que você não precisava gastar ainda. É o único risco. Por quê? Porque no final das contas, isso ia ter que ser feito em algum momento. Então você fez um investimento antes do momento mais adequado. E se isso representa um problema para o teu caixa, isso é um baita de um problema. Mas em geral, você já vai ter que fazer esse investimento em algum momento, se dentro da sua estrutura, se dentro do seu plano de negócio, já tem a construção de várias marcas. Então, em algum momento, você vai ter que fazer esse investimento. Se vai ser um ano antes, um ano depois, isso geralmente não é tão problemático. Agora, quando você atrasa para fazer esse investimento, aí isso é um grande problema. E eu tenho um case de cliente que demorou muito para perceber essa necessidade e isso gerou um custo para eles muito grande, né? Então, como é que foi o caso? É um grupo, né, naturalmente, um grupo do agronegócio, não vou citar o nome do grupo por uma questão ética. Esse grupo, ele tinha abaixo dele 7 marcas, né? Só que algumas dessas marcas vendiam o mesmo produto. Até aí não era um problema, por quê? Dentro do agro, alguns perfis de venda e alguns tipos de produto, eles são vendidos muito regionalmente. Então, essas marcas que vendiam o mesmo produto, o mesmo commodity ali, elas estavam atuando em mercados diferentes, ou seja, em regiões diferentes. Uma atuava ali na região do Goiás, Brasília, etc., e a outra atuava lá no Mato Grosso do Sul, até um trechinho ali do Paraná. Então elas não se encontravam. E fazia sentido ter essas duas marcas, porque o perfil de cliente atendido por elas também era diferente. Uma focava muito em atendimento B2B, revenda e tal, e a outra focava muito no perfil pessoa física, o agricultor em si que comprava deles. Então você fala, pô, faz sentido eu ter essas duas marcas. O que aconteceu? Essa marca que vendia para o agricultor, ela começou a atacar a revenda, ela começou a pegar a revenda. Por quê? Porque não tinha um plano. Ela começou a pegar a revenda e ela começou a subir no mapa. Por quê? Porque foi aparecendo demanda para ela e ela foi subindo. E aí,
falei agora num outro vídeo sobre modelo de gestão de negócio. O agronegócio foca em vendas, o objetivo é fazer venda. O representante técnico de venda, ele quer vender porque ele ganha via comissão. Então ele quer vender, não importa para quem. E aí o que aconteceu é que essas duas marcas começaram a se canibalizar. Elas começaram uma a tomar o cliente da outra. Só que demorou 2 anos para a empresa perceber isso que estava acontecendo e tomar uma atitude. Ao longo desses 2 anos, o que aconteceu? Muito dinheiro foi perdido. Muitas vendas foram perdidas. Por quê? Porque essa marca que vendia para a pessoa física, ela vendia por um preço mais baixo. Ela vendia para o agricultor por um preço mais baixo e ela não praticava um preço diferente com a revenda. Então ela estava até mesmo fazendo uma concorrência desleal com uma marca de dentro do grupo. Olha que maluquice. Ela vendia mais barato, um commodity. 1 centavo mais barato. Só que 1 centavo mais barato em 500 mil de unidades é bastante dinheiro. E aí você vai pegando isso numa larga escala, em muitas vendas, isso é bastante dinheiro para o comprador e para quem vende também. Então essas marcas começaram a gerar problema. E aí a gente foi fazer um estudo de arquitetura de marca. Depois desses 2 anos, depois de muita morosidade, a gente fez o estudo de arquitetura de marcas. O cliente fez um investimento ali de 70 mil reais num projeto de arquitetura de marcas. Claro, a gente não olhou só para essas 2 marcas, a gente olhou para todas as marcas do grupo. E nessas 2 marcas, o que a gente percebeu que era o mais inteligente era fazer uma fusão dessas marcas. Uma marca adquiria a outra para o mercado, né? Uma marca adquiria a outra e uma marca tomava conta da outra. Isso gerou uma economia, só de economia de material de marketing, porque cada uma das marcas fazia o seu material de marketing, de R$1 milhão por ano. Só nisso, só nessa brincadeira foi R$1 milhão por ano. Além do dinheiro que estava sendo perdido, porque ela passou a vender pelo seu preço natural e tomou conta do espaço que a outra tomava. Então, além de tudo, ela passou a vender mais, a ter uma margem de lucro um pouco maior nas vendas que eram feitas pela marca que vendia para o agricultor. Então, assim, esse é o risco. O risco é você estar jogando dinheiro fora, deixando dinheiro na mesa, deixando de ganhar dinheiro por conta de uma decisão demorada para se tomar. Esse é o principal risco de você não fazer um projeto de arquitetura de marcas na hora que precisa ser feito. Qual que é a hora que precisa ser feito? Identifiquei, as 2 marcas estão se batendo, estão chegando no mesmo cliente, competindo pelo mesmo cliente no mesmo campo conceitual, tem que corrigir. Esse é o momento de acertar a rota e começar a pensar nessa arquitetura de marcas. Caso contrário, esse tipo de problema vai acontecer. Beleza? Então qual que é o ponto aqui? Quando investir em arquitetura de marcas? Quando você tem mais de 4 marcas, em geral, e essas marcas elas já estão no risco de começarem a atrapalhar umas às outras. Seja por um campo conceitual diferente, seja por atuação de fato, seja por concorrência. Quando não investir? Quando você tem menos de 4 marcas ou quando elas estão em campos muito distantes uns dos outros e para você tá tudo bem isso. Beleza? Certo? Se você gostou desse conteúdo, então já faz o seguinte, aproveita o momento, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou. E se você não gostou do vídeo, dessa vez eu vou pedir para você guardar para você, porque esse tema aqui é muito complexo. Se você sair distribuindo para as pessoas que você não gostou, que você não gosta porque você não gostou do vídeo, elas talvez até acabem gostando, beleza? Então para você um grande abraço, espero que a gente se veja no próximo vídeo.